Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Hoje é a nossa terceira aula da Teoria 8 Yavene, onde eu tentei explicar um pouco daquilo que se encontra no capítulo 17 de Apocalipse. Neste momento convido-te a ver as duas primeiras aulas desta mesma explicação. Na primeira aula nós tivemos o grato prazer de estudar sobre a mulher de Apocalipse 17 e na segunda aula falamos sobre a cor escarlata. Hoje, como tu podes ver, vamos falar sobre um tema bastante difícil. Vamos falar sobre mulheres. Portanto, se ainda não tens a noção disso, o tempo te mostrará que, de facto, falar sobre mulheres ou tentar compreender as mulheres é uma missão bastante difícil. Eu, com a idade que tenho, penso que nunca percebi sempre muito pouco. Mas, neste momento, convido-te a estudar este mesmo tema à luz das Sagradas Escrituras. Pensa que vai ser um bocadinho mais fácil. Eu penso que é mais fácil estudar as mulheres à luz das Sagradas Escrituras do que estudar propriamente as mulheres. Como tu podes ver por esta imagem, talvez mulher em profecia não seja propriamente uma mulher. Não é? Na primeira aula nós já falámos um pouco sobre essa ideia e eu trago-te aqui uma imagem bastante sugestiva daquilo que nós poderemos falar hoje. Como tu podes ver, esta imagem é extremamente bonita. Portanto, é uma fotografia tirada do Monte das Oliveiras, não foi eu que a tirei, porque eu nunca tive o grato prazer de estar em Jerusalém. E como tu podes ver aqui, está aqui o Monte do Templo, onde tem esta belíssima construção, que chama-se o Domo da Rocha, que supostamente foi construída em cima ou no local onde Abraão terá, portanto, ido sacrificar o seu filho Isaque, que obviamente, como tu conheces a história de Abraão, não chegou a sacrificar o seu filho, porque Deus providenciou o sacrifício, mas está ali a pedra onde se acredita ser a pedra onde Abraão fez o sacrifício. Este Monte do Templo também foi construído primeiramente para o Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão. Depois, mais tarde, ele foi construído por Zorobabel. E depois temos uma remodelação, podemos assim dizer, desse mesmo templo pelo rei Herodes, que é exatamente o templo que se encontrava em Jerusalém quando Jesus esteve aqui nesta terra. Por incrível que pareça, muitas das pedras deste mesmo muro, o muro oriental do Monte do Templo, ainda são originais. Okay, do tempo de Salomão, algumas do tempo de Herodes e outras posteriores, não é? Portanto, foram-se construindo e reconstruindo estes mesmos muros. Como tu podes ver aqui, uma imagem portanto, onde abrange mais a cidade antiga de Jerusalém, extremamente linda. Convido-te a ver vídeos onde podes estudar sobre esta cidade maravilhosa. Então, se calhar hoje nós vamos falar sobre cidades. Talvez, não é? Mas não quero ser eu a falar, mas sim as Sagradas Escrituras. Se bem te recordas, nas últimas duas aulas nós estudamos os 4 primeiros versículos do capítulo 17 de Apocalipse e hoje vamos estudar mais 2, o versículo 5 e o versículo 6. No versículo 5 diz o seguinte: E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilónia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ora, em que testa é que estava escrito tudo isto que nós acabamos de ler? Como tu podes ver pelo contexto dos versículos anteriores, esta testa é exatamente a testa da mulher de Apocalipse 17, a grande prostituta. E estava escrito no seu nome, mistério, a grande Babilónia. Ora, Babilónia
é conhecida nas Sagradas Escrituras como a cidade que reinou no Império Babilónico, a grande cidade de Babilónia. Mas aqui fala na grande cidade. Okay? Será que esta grande cidade de Babilónia será exatamente Babilónia? Okay? Portanto, já estamos aqui a ver que existe uma boa relação, ou uma relação muito estreita, entre mulher e cidade. Okay? E depois ainda diz o seguinte, que esta Babilónia é a mãe das prostituições e abominações da terra. Quer dizer que ela é o expoente máximo, não é? A mãe das prostituições e abominações da terra. Quer dizer que é dela de onde surgem prostituições e abominações da terra. Quero deixar que seja as Sagradas Escrituras a explicar estas mesmas mulheres, e para isso eu vou usar o capítulo 16 do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro profético, também, e no capítulo 16 vem a falar sobre prostituições e abominações. E, segundo este capítulo, o que é que são prostituições e abominações? É tudo aquilo, não é? As prostituições e abominações é tudo aquilo que não se encontra no caminho do Senhor. Este capítulo descreve as prostituições e abominações das cidades de Jerusalém e Samaria. Okay? Então eu vou trazer-te aqui um pouco deste mesmo capítulo de Ezequiel. Portanto, o capítulo 16 de Ezequiel, onde fala sobre a história de Jerusalém. E Jesus vai usar aqui uma parábola. Ele vai comparar esta mesma Jerusalém a uma menina que depois tornou-se jovem e depois, por fim, uma mulher. Okay? Então, Jesus compara a cidade de Jerusalém exatamente a uma mulher, que diz assim: por tua origem e por teu nascimento, tu procedeste da terra de Canaã. Ora, tua origem e nascimento pode ser de uma cidade, não é? Pode não ter nada relacionado com uma mulher, não é? Mas diz assim: teu pai era amorreu e tua mãe eteia. Ora, uma cidade não tem pai nem tem mãe, não é? Portanto, só tem pai e mãe quem é um ser humano, não é? E depois diz assim: por ocasião do teu nascimento, ao vires ao mundo, não cortaram o teu cordão umbilical. Ora, cordão umbilical só tem o ser humano, não é? O ser humano supostamente é que teria o cordão umbilical, porque uma cidade não tem cordão umbilical, não é? E diz assim: não foste lavada para a tua purificação, não foste esfregada com sal, nem foste enfaixada. Portanto, isto é tudo o que acontecia nesta altura quando uma criança nascia, não é? Depois diz assim, mais à frente, depois podes ler o capítulo todo de 16 de Ezequiel, é um capítulo extraordinário. Vais ver aqui beleza em cima de beleza. Depois diz assim no versículo 8: passei junto de ti e te vi. Ok? Eu passei junto de ti e eu vi-te. E diz assim: era o teu tempo de amores, e estendi a minha capa sobre ti e ocultei a tua nudez. Ora, que tempo é este? É exatamente o tempo em que as pessoas começam a pensar em namorar, não é? E Deus diz que olhou para Jerusalém, viu que era por esta altura, e então o próprio Eterno, não é? Vai estender a sua capa sobre Jerusalém. O que é que significa estender a capa? Era exatamente que este mesmo Eterno comprometia-se a casar com esta mulher, não é? Comprometi-me contigo por juramento e fiz aliança contigo. E tu te tornaste minha. E o que é que isto quer dizer? Tu te tornaste minha. Tu fizeste minha mulher, não é? Banhei-te com água, lavei o teu sangue e ungi-te com óleo. Cobri-te com vestes bordadas, calcei-te com sapatos. Ora, uma cidade não se calça com sapatos. De couro fino. Cingi-te com uma faixa de linho e cobri-te com seda. Como tu podes ver aqui, Jerusalém é de facto comparada a uma mulher. Mas uma mulher muito especial, que Deus enamorou-se dela, não é? E casou com ela. Ok? Deus fez
desta mesma mulher a sua esposa. Ok? Portanto, há aqui uma aliança eterna. Okay? Deus, quando faz aliança com alguém, é uma aliança eterna, a menos que a outra parte desfaça essa mesma aliança. E diz assim: assim te tornavas cada vez mais bela, até assumires as de realeza. Portanto, Jerusalém tornou-se uma rainha. Ok? Mas, e aqui gostava, depois podes ler todo o capítulo 16, eu não vou estar a ler todos, este capítulo é rico, é muito rico. Mas gostava de ficar aqui por esta parte, não é? Que é uma parte extremamente importante, mesmo para nós. E a Bíblia é toda importante para nós. Diz assim, no versículo 17: tomaste os teus efeitos de ouro e prata, que eu te dera, portanto, Deus, além de fazer desta mulher uma rainha, ainda deu-lhes bens materiais. Mas o que é que Jerusalém fez deste ouro e prata? Com ele fabricaste imagens de homens com os quais te prostituíste. Ora, o que é que significa estas imagens de homens? É exatamente idolatria. Deuses humanos. E com ele te prostituíste. Portanto, prostituição, ou dentro da prostituição, está exatamente a idolatria. E mais, além de não ficar satisfeito com a idolatria, diz assim: tomaste os teus filhos e as tuas filhas que me tinhas dado à luz e os imolaste a elas. Quer dizer, a própria Jerusalém, além da idolatria, ainda sacrificava os seus próprios filhos a estes mesmos deuses. O que é extremamente horrível. Horrível. A fim de que os comessem. Seria isto menos grave do que as tuas prostituições? Mataste os meus filhos e os fizeste passar pelo fogo, oferecendo-os a elas. A elas quem? A estas mesmas imagens de homens. Portanto, idolatria. E isto é uma lição para todos nós. Que muitas vezes nós pegamos em tudo aquilo que Deus nos dá, até o facto de nós respirarmos é uma bênção de Deus, e fazemos tudo contrário à sua vontade. Eu falo por mim próprio. Portanto, nós devemos pegar em tudo aquilo que Deus nos dá, obviamente viver dessas mesmas coisas, porque são bênçãos que Deus nos dá, mas também ser uma bênção para os outros. Isto é, usar essas mesmas bênçãos que Deus nos dá para favorecer os outros e não para cair em caminhos de idolatria, por exemplo, ou outros caminhos quaisquer. E como eu dizia em aulas anteriores, quando nós colocamos algo à frente do Deus eterno, já estamos a entrar em idolatria, porque ele quer ser o primeiro. Okay? E se vocês lerem este mesmo capítulo 16 de Ezequiel, vocês vão encontrar muitas prostituições e abominações. Tem aqui algumas, depois se quiserem podem ler e ver se encontram mais. Mas, por exemplo, tem aqui idolatria, que nós vimos, esta mesma idolatria nós vimos no capítulo 16 de Ezequiel. Vemos a corrupção, a autoconfiança, portanto, Jerusalém, ao se tornar cada vez mais formosa e rainha, começou a confiar nas suas próprias forças, não é? Obviamente que estamos a falar do povo de Israel, não é? O povo de Judá. Mas obviamente que Deus está a falar de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Assassínio, ok? Assassínio e morte, como vocês viram que até a própria cidade começou a oferecer os seus filhos aos deuses. A recusa de auxílio ao pobre e necessitado. Portanto, muitas vezes quando nós olhamos para aquilo que está à nossa volta e simplesmente negligenciamos essas mesmas situações, isso é prostituição e abominação. Porque nós estamos a recusar o auxílio daquelas pessoas que têm necessidades. Ok? E, portanto, o facto de muitas vezes nós não fazermos nada já é uma prostituição e abominação. É uma coisa impressionante, a Bíblia é mesmo rica nesse aspecto. Temos a vaidade,
não é? Vaidade. Jerusalém começou-se a tornar cada vez mais vaidosa da sua portanto, da sua cada vez ascensão maior, não é? De cada vez ficar cada vez mais importante. O orgulho, não é? E muitas mais abominações. Vocês podem ler o capítulo 16, onde vão encontrar. Portanto, o que é que são prostituições e abominações? É tudo aquilo que não se encontra no caminho do Senhor. Isto, para Deus, é prostituição e abominação. Conclusão. A conclusão que eu tiro aqui do capítulo 16 de Ezequiel é a seguinte. Sendo a Grande Babilónia a mãe das prostituições e abominações da terra, significa que de todas as mulheres, e agora, como tu podes ver aqui, eu atribuo mulher a cidade, okay? Há muitas interpretações, eu não vou falar o que é que interpretam ou deixam de interpretar. A minha interpretação de mulheres é exatamente cidades, ok? Portanto, para mim são cidades mesmo, cidades. E eu vou-te mostrar aqui Apocalipse 17, ok? 17, que foi exatamente onde nós começamos. E agora no versículo 18, um dia haveremos lá chegar, não é? Ao versículo 18, nós ainda estamos no versículo 5, diz assim, portanto, o anjo termina com a sua interpretação, ok? E depois na próxima aula nós vamos falar sobre interpretações. O que é que são interpretações? O anjo a dar a interpretação a João diz o seguinte, a mulher que viste, versículo 18, a mulher que viste, enfim, é a grande cidade que está reinando sobre os reis da terra. Ora, a mulher que tu viste é a grande cidade que está reinando sobre os reis da terra. Então o que é a mulher de Apocalipse 17? É exatamente a grande cidade que reinava no tempo de João. Ok? Então, mesmo pela interpretação de Apocalipse 17, mais uma vez, nós podemos associar as mulheres a cidades. Ok? Portanto, são cidades. E como tu viste em Ezequiel 16, nós falamos sobre Jerusalém. No capítulo 16 de Ezequiel também fala sobre Samaria, não é? Que era outra cidade do povo de Israel. Depois podes ler tu próprio e estudares estes maravilhosos capítulos. E o que eu digo é que esta grande Babilónia, a grande cidade, chegou ao topo, o número 1 das prostitutas. Isto é, ela foi o número 1 das prostitutas. Quer dizer que ela chegou ao topo. Então, de todas as cidades que existiram sobre a face da terra, esta mulher, não é? Que não é Jerusalém, está bem? Porque Jerusalém, no tempo de João, não reinava sobre a face da terra. Não é? Portanto, Jerusalém não é. Esta mulher não é Jerusalém, mas é a mãe das prostitutas. Isto é, foi aquela que conseguiu chegar ao topo, não é? A número 1 das prostitutas, das que, portanto, praticavam as prostituições e abominações da terra. E agora vou terminar com o versículo 6, e aqui vai fazer uma ligação com a última aula, que diz o seguinte, versículo 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos justos e do sangue das testemunhas de Jesus. Portanto, ela estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Portanto, aqui, João, quando olha para esta mulher, não é? Ele viu que esta mulher, além de ser uma prostituta, ela estava embriagada. E estava embriagada com o quê? Com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E vindo eu, maravilhei-me com grande admiração. E eu faço aqui a minha interpretação. As abominações e prostituições encontram-se no cálice de ouro que a mulher tinha na sua mão. E isto está, já, como nós vimos, estava no versículo 4. Portanto, este mesmo cálice de ouro continha as abominações e prostituições. Esta informação serve de pista para este versículo. E eu penso que o sangue não embriaga. Portanto, mediante os meus humildes conhecimentos, não é? Eu penso que o sangue, se nós bebermos sangue, ele não embriaga. Okay?
E então eu concluo o seguinte: o facto da mulher estar embriagada com o sangue dos santos significa que ela perseguiu e matou todas as testemunhas de Jesus. Todas, não foram todas, mas bastantes testemunhas de Jesus. Portanto, ela perseguiu e matou as testemunhas de Jesus. Aqueles que sempre foram chamados de cristãos, ok? Incluindo o mestre, ok? E então eu continuo a dizer que temos aqui mais abominações. Portanto, ela perseguiu os cristãos, ela matou cristãos e como nós conhecemos pela história, matou o próprio mestre, o mestre Yeshua, não é? Que além de matar as testemunhas de Jesus, que eu penso que são os cristãos, não é? Eu faço essa interpretação, ela também se embriagou com o sangue dos santos, não é? Porque matou o próprio Jesus, não é? O próprio Jesus, o santo dos santos, para mim que é o santo dos santos, matou o próprio Jesus. Foi Roma que matou o próprio Jesus, não é? Até que começamos a ter aqui já alguma interpretação desta mesma mulher, não é? Quem é que matou Jesus? Foi exatamente os romanos. Então, esta mulher, não é? Perseguiu e matou os seguidores de Jesus como o próprio mestre Yeshua, o próprio Jesus. O facto de a mulher estar vestida de cor de escarlata, e agora vem a aula anterior, e a besta ser da mesma cor, tanto a besta como a mulher estava... A besta é de escarlata, a mulher estava vestida de escarlata. Então eu digo que esse facto pode ter o mesmo significado. Qual o significado? Exatamente o significado do sangue. Não é? Como ela perseguiu e matou os cristãos, não é? Porque ela estava embriagada com o sangue dos santos, não é? Significa exatamente a cor escarlata, não é? Que também que é conhecida como a cor do sangue. Pela análise das Sagradas Escrituras, esta perseguição já tinha começado no tempo de João e continuaria até ao cumprimento desta profecia. Portanto, João, ao olhar para esta prostituições e abominações em que esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus, ele próprio era uma vítima desta mesma perseguição. E ele só não morreu porque Deus não permitiu que ele morresse, porque ele já pelo menos tinham tentado a sua morte, mas ele conhecia o facto de quase todos os seguidores do Mestre Yeshua já terem sido mortos por esta mesma mulher, não é? Que depois mais à frente nós vamos ver que é de facto Roma, não é? Qual é a cidade que reinava nesta altura? É Roma, portanto não há dúvida nenhuma disso. Esta mesma Roma já tinha matado os seus contemporâneos, os seguidores do Mestre Yeshua, incluindo, não é, o próprio Mestre Yeshua, Jesus. Não é? Esta mulher embriagou-se com o próprio sangue dos cristãos, que são exatamente as testemunhas de Jesus, não é? Que conhecidos pelos cristãos. E depois termino aqui e deixo-te aqui a curiosidade, não é? Do versículo 6. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Agora, porque é que João, não é? Isto está aqui relatado na Bíblia, todas as palavras, todas as frases que estão relatadas na Bíblia, para mim têm significado, especialmente em profecia, está bem? E deixo-te aqui para a frente, nós vamos explicar este bocadinho que aqui está, ok? Deixo-te a curiosidade que porque é que João ficou admirado, não é, ao ver esta mesma mulher, não é? Que estava embriagada, que era uma grande prostituta, não é? E que tinha já começado a perseguir os cristãos e que continuaria até ao cumprimento desta mesma profecia, que é o objetivo desta teoria 8 Yaven, que é explicar este mesmo capítulo 17 de Apocalipse. E se gostaste da nossa aula, convido-te a inscreveres no nosso canal, ok? Não deixes de te inscrever no nosso canal, deixar o teu like, ok? Compartilhar este vídeo com os teus amigos e acionares as notificações para receberes mais
informação deste canal que já é o teu, que é exatamente a Escola Ketonite. Então, tudo de bom para ti.